Queridos filhos, amado povo de Deus, celebramos a festa da Divina Misericórdia. E hoje, não esperávamos, mas esta é a realidade, celebramos a missa de 7º dia pelo falecimento do Papa Francisco, sé vacante. Nos reunimos aqui e, é claro, pedimos e suplicamos a Deus que Ele possa descansar em paz, e certamente o fará, deixando o legado que deixou para todos nós, um exemplo de vida, um estímulo à santidade e à simplicidade. Mas também nossas orações já são destinadas aos cardeais que se encontram em Roma, e dentre alguns dias começarão o conclave para a escolha do sucessor de Pedro, o sucessor de Francisco, o novo Papa. Portanto, nossas orações se unem à oração da igreja. Esta festa da Divina Misericórdia, ela foi desejada há muitos anos. Há muitos anos, Jesus se manifestou a Santa Faustina Kowalska. Por isso, a bênção final daremos com uma parte do osso de Santa Faustina Kowalska, que foi um presente que a obra Evangelizar ganhou quando eu estive na casa das irmãs na Polônia. Jesus pediu esta festa. Ele disse: das minhas entranhas. Na Bíblia, muitas vezes fala que Jesus se comovia. A sua secretária Faustina Kowalska, ele disse: das minhas entranhas. Imaginem, meus irmãos, do interior de Deus, das entranhas do Senhor Jesus, nasce o desejo de derramar aquilo que lhe é abundante e pleno, a misericórdia sobre o mundo, a misericórdia sobre todos. E quando eu falo todos, pecadores e não pecadores, cristãos e não cristãos, crentes e não crentes, é algo fantástico e magnífico, porque a revelação de Jesus nesta misericórdia não é para os santos, ou tão somente para os santos. Lembro-me muito, no diário de Santa Faustina, as perguntas que ela faz, e as revelações de Jesus, que Ele quer pegar as almas gélidas, Ele quer pegar as almas que estão vivendo no momento de tibieza. Ele quer chegar nas almas que estão descrentes. Ele quer pegar as almas dos mais pecadores. É isso que Jesus sempre fez. Ora, por acaso Ele morreu na cruz por uma porção? Por um pequeno grupo? Não foi essa exatamente a grande discussão? Quem está acompanhando comigo, Atos dos Apóstolos, quem está acompanhando no rádio? Eu sei que para alguns, eu quero o Salmo. Não, eu estou nos Atos dos Apóstolos. Perde de manhã vendo reprise, para você perceber que a maior dificuldade no início da igreja, e aí foi preciso a assistência do Espírito Santo, e entender que não era uma questão de judaizantes e não judaizantes, de judeus ou não judeus, de pagãos ou não pagãos. De repente, desculpe a palavra, o Espírito Santo dá uma rasteira em todo o mundo, inclusive nos apóstolos, que estavam querendo
limitar a ação da igreja. E de repente faz um Pentecostes acontecer lá na casa de Cornélio. Algo que não se esperava. E Pedro fica boquiaberto. Meu Deus, mas aconteceu aqui o que aconteceu conosco em Jerusalém? Ora, tenho que contar isso para os apóstolos. Meus irmãos, Deus não se deixa agarrar. Deus não se deixa prender. Assim é a sua infinita misericórdia. Hoje, nós vemos isto na primeira leitura. Quando a gente escuta Atos dos Apóstolos, capítulo 5, escute bem, só o começo e você vai entender, porque eu comecei minha homilia assim. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam no pórtico do Salomão, crescia o número, aderiam ao Senhor, chegavam a transportar os doentes para as praças, com camas e macas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse e pela passagem da sombra fosse curado. Você vai dizer, isso não tem a ver com Pedro, mas vem o Cristo derramando a sua misericórdia, sua bondade curativa através de Pedro. É Pedro se tornando um instrumento da graça. Isso se repete hoje. A igreja é instrumento da misericórdia, é instrumento da graça divina. Mas aí nos faz voltar ao Evangelho, quando João vai dizer que no dia da ressurreição, para João é no mesmo dia, Jesus aparece e diz: Shalom, a paz esteja contigo. Repete pela segunda vez: Shalom, a paz esteja contigo. E depois, Jesus, de uma forma inusitada, vocês não se perguntariam, por que não reconheceram Jesus? Ora, porque Jesus não fez questão de no seu corpo glorioso aparecer com os mesmos traços do rosto. Isso significa que também nós, quando ressuscitarmos na carne, padre, não fala uma coisa dessa, meu filho, daqui a pouco você vai dizer isso no creio. Quando ressuscitarmos, inclusive na carne, não teremos esta nossa aparência. Seremos um corpo glorioso. O que Jesus elegeu para ser o seu sinal do ressuscitado, para ser o sinal e a prova incontestável, o axioma, foram as chagas. Por isso o Evangelho hoje diz: vocês estão em dúvida? Vocês não me reconhecem? Um outro evangelista vai dizer: é um fantasma. Jesus vai dizer: olhem minhas mãos, olhem meus pés. Faltou um discípulo que gazeou aula, como muitos que gazeiam aula ou missa no domingo, e não pôde fazer a experiência do ressuscitado. Isso para nós é um sinal importante, o quanto a missa dominical é um fortalecimento na fé, uma descoberta do ressuscitado, um evidenciar os sinais de vitória e ressurreição em nossa vida. Jesus, quando volta, diz: Tomé, mas ele não está falando só para Tomé. Tomé é a personificação de todos nós, que temos dificuldade de entender o Cristo vivo, dificuldade de entender esse poder misericordioso. Ele está dizendo: você tem dúvida? Põe o seu dedo nas minhas chagas. E tem um detalhe: põe a sua mão. Tomé pediu para pôr a mão do lado aberto.
Tanto que um dos mais lindos quadros é de Rafael, um grande pintor, e ele coloca exatamente, foram buscar. E não tínhamos programado, é que isso é fruto da experiência de Deus, do programa Todos os Dias no rádio. Você percebe que Tomé está com o dedo, a mão. Mas por que Jesus se deixa tocar? Se deixava e se deixa, porque Ele não nos quer incrédulos. Ele vai dizer que as almas incrédulas chegam a ser motivo de vômito. Deus não quer que eu e você sejamos pessoas mornas. Nós temos que ser intensos, verdadeiros, apaixonados, ardorosos. Mas como que eu consigo isso? É uma questão de personalidade? Não. É uma questão da ação do Espírito Santo abrasar o coração. Uma coisa é personalidade, outra coisa é caráter, outra coisa é jeito, outra coisa é amor incendiado por Deus. Essa é a misericórdia, o fogo que incendeia. Por isso, aquele raio vermelho é o raio que vem nos potencializar no amor, é o raio que vem nos fortalecer no ardor, é o raio que vem do próprio Deus para nos tornar mais fervorosos. Então, se alguém está me ouvindo, o que eu vou pedir nessa festa da misericórdia? Como está a chama do teu amor? O pálido, mais claro, é purificador. Então, se você ou eu nos encontramos por algum motivo necessitados de purificação, é nesta festa, é na misericórdia, é nesse segundo domingo depois da Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não tem receio que Tomé toque. Ele diz: não seja incrédulo. Depois Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus proclama a primeira das bem-aventuranças, ou a última. Pela lógica, é a última, porque é pós-ressurreição. Bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Que nós, como fruto desta misericórdia, possamos pedir a Deus: eu preciso deste derramamento da misericórdia. O mundo precisa. Se você perguntar por que a semana inteira se falou tanto do Papa, é porque é o Papa. Não, não é porque é o Papa. É porque Franciscus, como pediu para ser escrito só isso na lápide, em latim mais, Franciscus, sem adorno, sem enfeites. O último, há mais de 350 anos que não se enterra um Papa na Santa Maria Maior. Ele foi noticiário todo o tempo, porque ele foi um testemunho vivo de simplicidade e humildade. Talvez com isso aprendamos também. Amém.